dia, querido amigo estudante da Bíblia. Hoje, Gênesis 31 tem por título Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó estava insatisfeito porque, infelizmente, o seu sogro vinha enganando a ele consecutivamente, vez após vez, tendo mudado o salário de Jacó já 10 vezes, porém o Senhor permanecia com Jacó. Mas Jacó ouvia os filhos de Labão acusando-o de que ele havia se enriquecido às custas do pai, né, do pai deles, e sempre cochichando pelos cantos, e aquilo estava sendo desagradável. Por outro lado, o rosto de Labão era de descontentamento com Jacó, vivia bravo com ele, e Jacó finalmente chama suas esposas para ir embora. No versículo 3 do capítulo 31, Jacó ouve a voz de Deus e decide chamar as suas esposas. Ele diz o motivo, né, os motivos pelos quais ele deseja ir embora. Verso 3 diz assim, ó, e o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Deus firma aqui uma aliança com Jacó, né? Verso 4, e mandou Jacó vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e ali ele conversa com suas esposas. Então, muito importante que o marido, ou a esposa, né, ambos, que sempre antes de tomar decisões também, além de consultar a Deus, deve consultar também o seu cônjuge. Gostaria de ler também o verso 11, que diz assim, ó, o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levante agora os olhos e veja todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo com você. Então Deus, ele não é indiferente ao nosso sofrimento, tudo Deus vê. E ele continua dizendo assim, ó, sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Lembra do voto de Jacó, que ele disse que fosse próspero, se ele fosse próspero, Deus o fizesse próspero, ele serviria ao Senhor. E o Senhor lembra ele aqui em sonho, né, sobre esse voto. E aí ele diz, né, o Senhor diz, levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então você, meu amigo, pega a sua Bíblia aí depois e confere a resposta das esposas de Jacó, que foi favorável ao seu esposo, e elas dizem aqui que elas sentem que elas estão desgostosas, porque o pai trata elas como estranhas, como estrangeiras, e que a herança que era delas, o pai gastou toda, né? A herança que seria delas e dos seus filhos. E aí elas concordam e, carinhosamente, em voltar, né, com seu esposo. Isso é muito importante. Aqui, Jacó, ele junta tudo e vai escondido, né? Porém, Raquel roubou os ídolos do lar. Isso aqui está no verso 19, embora não seja algo de importância, mas roubou algo da casa do seu pai. Isso não se deve fazer. Por mais que os pais sejam maus, ruins ou tenham algum tipo de defeito de caráter, os filhos devem evitar roubar coisas dos seus pais. Devem evitar falar mal dos seus pais pelas costas. Devemos ser realmente... honrar, né, os nossos pais, independente de quem eles sejam. Quando não dá mais para conviver, infelizmente acontece, tem casos, então, que existe uma separação, mas não para ficar falando mal nem maltratando os pais. E aqui, no verso 22, Labão é avisado, e ele sai ao encalço de Jacó. Ele sai tão rápido que depois de 3 dias ele consegue finalmente alcançá-lo. Porém, Deus, em sonhos, ele fala com Labão. Ele não faça nem bem nem mal a Jacó. Outra coisa, a gente vê aqui que Labão, ele tinha ídolos. A gente viu anteriormente que Labão é um homem supersticioso, ele lidava com adivinhações e coisas do tipo. Então nós vemos que ele não era um servo de Deus, né? Ou pelo menos não era um servo leal. E mesmo assim Deus foi em sonhos, por amor a Jacó, falou com ele. Tanto que abrandou o coração de Labão, até que ele se encontrou com Jacó e tiveram uma conversa que, por fim, foi amigável e tomaram uma decisão. Depois que Labão foi procurar os ídolos e teve todo esse processo por conta dos ídolos que Raquel havia roubado do seu pai, toda uma conversa, todo um acordo, e entraram em entendimento. Aqui mostra isso no verso 44. Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. Então, nada como uma boa conversa, uma conversa na paz de Deus, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar. Sempre que tivermos decisões difíceis para tomar, que possamos consultar a Deus. Depois de consultar a Deus, consultemos também os nossos familiares, para que as coisas se resolvam de maneira pacífica. Vemos aqui, como diz a Bíblia, né? A resposta branda afasta a ira. Que nós possamos consultar a Deus, que possamos
ouvir a voz de Deus, buscá-lo todos os dias, em primeiro lugar, como prioridade, logo quando acordar, buscar ouvir o que o Senhor tem a nos dizer para aquele dia. Para o dia de hoje, busque ouvir a voz dele, leia a sua palavra, leia o capítulo completo, todos os dias leia a palavra de Deus, busque a Deus em oração, esteja disposto, peça a Deus que lhe ajude a ouvi-lo e a estar disposto a cumprir a sua parte em ouvir a voz de Deus e fazer de acordo como Deus espera que nós façamos. Que nós tenhamos um ótimo dia em sua presença. Oremos. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos carinhosamente que permaneça conosco e nos ensine a ouvir a tua voz, que possamos ser inspirados pelo Espírito Santo para fazer a tua vontade, de acordo com o que tu queres. Louvado seja o teu nome. Dá-nos um ótimo dia na tua presença. Amém. Querido amigo, um feliz sábado para nós e nossos familiares. E até amanhã com o capítulo 32 de Gênesis. Deixa o like, comenta, se inscreve no canal.